Bom, pessoal, aqui é o professor Márcio, vamos resolver a avaliação diagnóstica. Vamos começar aqui com o primeiro exercício. Beatriz é professora e elaborou uma atividade para seus alunos em um papel com formato retangular que tem 210 milímetros de largura e 297 milímetros de altura. Beatriz pretende ampliar essa atividade para um de seus alunos e, para isso, ela providenciou um papel diferente, também de formato retangular, cuja largura mede 420 milímetros e que tem altura proporcional à da folha utilizada para a atividade dos demais alunos. Qual é a medida em milímetros da altura desse papel que Beatriz providenciou para ampliar essa atividade? Então vamos lá, é um problema de proporção, né? Você está vendo que a largura passou de 210 para 420, ou seja, ela dobrou a largura. Para manter a proporcionalidade, então, vai dobrar também a altura. Então, vamos ter 2 vezes a altura, 2 vezes 297, que vai dar 594 milímetros. Resposta, letra E. Questão 2. José é cliente de uma pizzaria que tem um cartão fidelidade que é carimbado com um OK a cada pizza comprada por ele. Para cada carimbo obtido, os clientes dessa pizzaria ganham R$2 a título de crédito, podendo utilizar como desconto na compra de uma próxima pizza. No entanto, ao utilizar os créditos acumulados, o cliente deverá devolver seu cartão fidelidade completo ou não no momento do pagamento. No desenho abaixo está representado um único cartão fidelidade dessa pizzaria que José possui, com alguns carimbos. Então vamos ver aqui, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carimbos. Né? Cada carimbo vale R$2, então ele tem R$14 de créditos. Continuamos. José resolveu comprar uma pizza média que custa R$30 e, para conseguir um desconto, ele entregou esse cartão fidelidade antes de terminar de preenchê-lo. Considerando o desconto referente a esse cartão fidelidade, qual é a quantia que José pagará por essa pizza? Bom, a pizza custa 30, mas ele tem um desconto de R$14. Portanto, ele vai pagar apenas 16. Resposta, letra B. Questão 3. Uma indústria vende embalagens contendo 1,5 litro de fertilizante. Certo dia, essa indústria produziu 120 decímetros cúbicos deste fertilizante. Quantas embalagens para venda foram preenchidas com todo o fertilizante produzido nesse dia? Bom, vamos lá. 1 decímetro cúbico é uma medida de volume. Esse volume corresponde a exatamente 1 litro. Bom, se são 120 decímetros cúbicos, então são 120 litros de embalagem. Cada embalagem vai 1,5 litro de fertilizante, então 120 dividido por 1,5 vai dar 80 embalagens preenchidas. Resposta, letra A. Questão 4. Observe a vista superior de um sólido geométrico convexo representado na figura abaixo. Um sólido geométrico que tem essa vista superior está representado em... Então aqui é uma questão de visualização, né? Você tem que conseguir ver que isso aqui é um tronco de pirâmide, né? Então a base é mais larga, e a base inferior, né, é mais larga, e a base superior é mais estreita. Então aqui temos planos inclinados nas laterais. A que melhor representa isso é a letra D, que é exatamente um tronco de pirâmide. Resposta, letra D. Questão 5. Observe o radical apresentado no quadro abaixo. Qual é a potência equivalente a esse radical? Vamos lá. Raiz cúbica de 18/8 elevado à quarta. Então, o índice da raiz, né, vai entrar como uma fração na potência. Então, vai ser 18/8 elevado à quarta. Isso tudo elevado a 1/3. Que o índice entra como uma fração. O que vai dar 18/8. Aqui potência de potência, você pode multiplicar, 4 vezes 1 dá 4.
4/3. Resposta letra C. Questão 6. Jarbas comprou um aquário vazio do formato de um paralelepípedo reto retângulo. Ele informou ao vendedor que pretende inserir nesse aquário algumas pedras decorativas. Por isso, Jarbas foi orientado a deixar esse aquário com um nível de água 4 centímetros abaixo de sua borda. Observe no desenho abaixo a indicação das dimensões internas e da altura ideal do nível da água para esse aquário. Então vamos lá, o aquário tem 10 por 6 e 12 de altura, mas tem que deixar 4 centímetros da borda, não pode preencher tudo. Então ele vai preencher apenas 8 centímetros. Ok? De acordo com a orientação recebida, Jarbas deve colocar quantos centímetros cúbicos de água no interior de seu aquário? Então devemos multiplicar, né, 10 vezes 60 vezes 8. Né? 10 vezes 6 vezes 8. 10 vezes 6 é 60, 60 vezes 8, 480. Está tudo em centímetros, então 480 centímetros cúbicos. Letra E. Questão 7. Em um escritório existe um aquário com 10 armários. Cada um desses armários tem 10 gavetas e em cada uma dessas gavetas existem 10 pastas com documentos. Em cada uma dessas pastas tem 6 documentos. Quantos documentos ao todo estão guardados no arquivo desse escritório? Muito bem, são 10 armários. Cada armário tem 10 gavetas. Cada gaveta tem 10 pastas. E em cada pasta, 6 documentos. Então, 10 vezes 10 vezes 10, isso aqui é 10 ao cubo. Então é 10 ao cubo vezes 6. Ou 6 vezes 10 ao cubo. Resposta, letra D. Questão 8. Uma empresa produziu cadernos e canecas para distribuir de brinde para seus clientes no final do ano. Na produção desses brindes, a logomarca da empresa foi impressa com 100 milímetros de altura na capa dos cadernos e para a impressão das canecas, essa logomarca foi reduzida de maneira proporcional, para uma altura de 40 milímetros. Observe no desenho abaixo a logomarca da empresa que foi impressa nas capas dos cadernos e em cinza a redução obtida para a impressão das canecas. Qual é a medida em milímetros da largura da logomarca que foi impressa na caneca produzidas por essa empresa? Então, novamente, é uma questão de proporcionalidade. A largura aqui é x. Então, x está para 70. Assim como 40 está para 100. Setenta está dividindo, passa multiplicando. Então, x vai ser 70 vezes 40 dividido por 100. Dá para cortar um zero aqui, um zero aqui, um zero aqui e um zero aqui. Então fica 7 vezes 4, que é 28. Resposta, letra C. Questão 9. Priscila vai fazer uma viagem de 660 km com seu carro, que é abastecido com etanol. Ela quer estimar quanto vai gastar de combustível, considerando que o preço por litro de etanol é de R$ 3,30 e o consumo médio de seu carro na estrada é de 11 km por litro. De acordo com as informações, quanto Priscila deve gastar com combustível nessa viagem? Bom, vamos lá, vamos fazer uma relação aqui entre litros e quilômetros. Então, 1 litro são 11 quilômetros. Quantos litros para fazer 660, que é a viagem inteira dela? Então, 1 está para x, assim como 11 está para 660. Vou inverter aqui, x sobre 1, e vou inverter o outro lado, 660 sobre 11. X dividido por 1 vai dar x. 660 por 11 vai dar 60.
Então ela vai gastar 60 litros de etanol. Como cada litro custa R$ 3,30, então 3,30 vezes 60. Temos 2K depois da vírgula, 2K depois da vírgula. R$ 198 no total. Letra B. Questão 10. José comprou água suficiente para abastecer completamente 6 caixas d'água com volume interno de 5 metros cúbicos cada, que se encontram vazias. Toda essa quantidade de água foi transportada em caminhões-pipas com capacidade de 6.000 litros de água. O custo do transporte e da água de cada caminhão foi de R$ 300. Qual é o custo mínimo em reais que José teve com o abastecimento de todas essas caixas d'água? Então vamos lá, são 5 metros cúbicos cada caixa d'água, só que são 6 caixas. Então vamos ter um total de 30 metros cúbicos. 1 metro cúbico em volume corresponde a 1.000 litros de água. Então, 30 metros cúbicos são 30.000 litros de água. Cada caminhão tem capacidade de 6.000 litros. 30.000 litros dividido em caminhões que suportam 6.000 são 5 caminhões. Cada caminhão custa R$ 300. Então ele vai pagar 300 vezes 5 caminhões. Ele vai pagar R$ 1.500. Resposta letra C. Questão 11. Observe a sequência de bolinhas apresentada no quadro abaixo. A quantidade de bolinhas Q em cada figura está relacionada com a posição N que ela ocupa na sequência. Uma expressão algébrica que modela essa relação é: perceba, cada figura é um quadrado de bolinhas onde nós tiramos os cantos. Aqui seria um quadrado de bolinhas, você retirou os cantos. E todas elas, é um quadrado de bolinhas, só que você retirou os cantos. Então, calcular a quantidade de bolinhas é relativamente fácil. Vamos colocar aqui na figura 1, figura 2, figura 3, figura 4 e figura 5. Na figura 1, seria um quadrado de 3 por 3. Então seria 3 ao quadrado menos 4 bolinhas no canto. Na figura 2, seria um quadrado de 4 por 4. Então é 4 ao quadrado bolinhas menos 4 bolinhas nos cantos. Vai dar essa quantidade de bolinhas. Na figura 3, seriam 5 bolinhas, 5 por 5, né? 5 ao quadrado menos as 4 do canto. Na figura 4, são 6 por 6, né? 6 ao quadrado menos as 4 do canto. E na figura 5, temos 2, 4, 5, 6, 7, 7 por 7, 7 ao quadrado menos as 4 do canto. Então perceba, 3 ao quadrado, 4 ao quadrado, 5 ao quadrado, 6 ao quadrado, 7 ao quadrado. Então o número que vai aqui ao quadrado, é a posição da figura mais 2. Então, a posição é representada por N, então vai ser N mais 2 ao quadrado menos 4. Só que isso não tem nas respostas. Então vamos desenvolver isso aqui. É o primeiro ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que vai dar 4n, mais o segundo ao quadrado. 2 ao quadrado vai dar 4. Isso, menos 4. Mais 4 menos 4 vai dar 0. Então vai sobrar n ao quadrado mais 4n.
Resposta letra B. Questão 12. Em um experimento, uma substância líquida foi exposta a uma variação de temperatura durante 8 minutos. Nesse experimento, a temperatura T em graus Celsius dessa substância variou em função do tempo m em minutos, de acordo com a relação T de m igual a menos 5m² mais 40m, sendo que a maior temperatura atingida por ela correspondeu ao seu ponto de ebulição. Qual foi o ponto de ebulição em graus Celsius da substância nesse experimento? Então vamos lá. Se você colocar essa função num gráfico, como é quadrática, vai dar uma parábola. Como é negativo o índice do elemento quadrático, né, o índice A, então eu sei que é uma parábola com concavidade para baixo. Bom, ele disse que a maior temperatura atingida correspondeu ao seu ponto de ebulição. Então a maior temperatura obtida vai ser exatamente no vértice da parábola. O vértice da parábola a gente acha calculando menos B sobre 2A. O B é o 40 e o A é menos 5. Então fica menos 40 sobre 2 vezes menos 5. Menos com menos vai dar mais. 40 sobre 10, que vai dar 4. Esse 4 é 4 minutos. Então, é o momento em que a temperatura foi máxima. Para descobrir a temperatura, então temos que substituir o m aqui pelo valor 4, que é o máximo da parábola. Então, esse m aqui é 4 e aqui vamos descobrir a temperatura T. Então, a temperatura T para o valor 4 vai ser menos 5 vezes 4 ao quadrado mais 40 vezes 4. Então, a temperatura para o 4 ao quadrado dá 16. 16 vezes 5 dá 80. 4 vezes 40 dá 160. Menos 80 mais 160 dá 80 graus Celsius. Resposta letra D. Questão 13. Um poliedro convexo tem 12 vértices e 18 arestas. Qual é a quantidade de faces desse poliedro? Então, pela relação de Euler, vértices menos aresta mais faces do poliedro dá 2. São 12 vértices menos 18 arestas mais a quantidade de faces. Isso tem que dar 2. É a relação de Euler. 12 menos 18 vai dar menos 6, mais F igual a 2. O F, então, é 2 mais 6. São 8 faces. Resposta letra C. Questão 14. Considere a função f polinomial do primeiro grau que tem coeficiente linear 6 e coeficiente angular 3. O gráfico dessa função f está representado em... Então vamos lá. A função f de x, ela é polinomial de primeiro grau. Então ela é ax mais b. O b é o coeficiente linear, que vale 6, e o a é o coeficiente angular, que vale 3. Então essa função, ela é
3x mais 6. Bom, a primeira coisa que a gente vai descobrir é onde é o zero dela. Se o x for zero, a função vai dar 6. 3 vezes 0, 0. 0 mais 6 vai dar 6. Então, quando o x é zero, vai dar 6. Pode ser a letra B, pode ser a letra A, pode ser a letra C. A letra D não pode e a letra E também não pode. Ou é a B ou C. Bom, agora vamos zerar o y, né? Zerar o f de x e descobrir o valor de x. Então, vamos fazer 0 igual a 3x mais 6. Passo menos 6 para o outro lado. Passo 3 dividindo. Isso vai dar menos 2. Então, quando o y é zero, o x é menos 2. Resposta, letra A. Questão 15. Observe a equação do primeiro grau apresentada no quadro abaixo. A solução dessa equação é... Então, quem tem x eu vou passar para um lado, quem não tem x eu vou passar para o outro. 35x menos 15x é igual a 100. Menos 100 passa a ser mais 100. 35 menos 15 vai dar 20. 100 mais 100 dá 200. Portanto, o x é igual a 10. Resposta, letra C. Questão 16. Pedro contratou uma empresa para construir uma cisterna subterrânea que serviria para a captação de água da chuva. Ele solicitou que a cisterna tivesse o formato de um paralelepípedo reto retângulo e que suas medidas internas fossem 6 metros de comprimento, 4 metros de largura e 2 metros de profundidade. Quantos metros cúbicos de água de chuva, no máximo, poderão ser armazenados nessa cisterna? Então vamos lá, é um paralelepípedo que tem 6 por 4 por 2. Então, o volume é 6 vezes 4 vezes 2. 6, 4, 24, vezes 2, 48 metros cúbicos. Resposta, letra C. Questão 17. Pamela receberá alguns amigos para jantar em sua casa. Para a sobremesa, ela fez um mini bolo para cada amigo, um para ela e um para seu marido. Pamela observou que a quantidade em gramas de chocolate em pó que ela utilizou para fazer cada mini bolo é numericamente igual à quantidade de amigos que ela receberá para jantar. Ela utilizou ao todo 35 gramas de chocolate em pó para fazer todos os mini bolos. Quantos amigos Pamela receberá para jantar em sua casa? Então, para fazer todos os mini bolos, ela gastou 35 gramas. Isso para todos os mini bolos. E cada mini bolo teve uma quantidade em gramas de chocolate correspondente à quantidade de amigos. Muito bem, então vamos dividir 35 pela quantidade total de mini bolos. São x amigos, mais ela e o marido, mais 2. Dividindo então 35 gramas do total pela quantidade total de mini bolos, vai dar exatamente a quantidade de amigos que ela convidou. Passando o x mais 2 para cá, multiplicando, fica 35 igual a x vezes x mais 2. X vezes x dá x ao quadrado. X vezes 2 é 2x. Isso é igual a 35. Passando o 35 para o outro lado,
x ao quadrado mais 2x menos 35. Isso é igual a zero. É uma equação de segundo grau. A solução vai ser menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é menos 35. Tudo isso dividido por 2 vezes a, que vai dar 2. Menos 2, mais ou menos. 4 vezes 35 vai dar 140. Menos com menos vai dar mais. 2 ao quadrado vai dar 4. 4 mais 140 vai dar 144. Dividido por 2. Então isso vai dar menos 2, mais ou menos, raiz de 144 é 12, dividido por 2. Tem duas respostas. A primeira é menos 7 e a segunda é 5. Resposta, então, letra A. Questão 18. Marília fabrica bombons de brigadeiro de coco e de amendoim, todos em formato de cubos idênticos. Por distração, Marília embrulhou todos os 40 bombons de brigadeiro, 70 de coco e 50 de amendoim em papéis de mesma cor. Qual é a probabilidade de Marília escolher ao acaso, dentre esses, um bombom de brigadeiro? Então, a probabilidade, o número de resultados favorável dividido pelo número total de resultados possíveis. Bom, queremos a probabilidade de ela pegar um bombom de brigadeiro. Então, favorável a esse resultado são 40 possibilidades, são 40 bombons de brigadeiro. E o número total de resultados possíveis é possível pegar 40 brigadeiro, 70 de coco e 50 de amendoim. Então, isso vai dar 40 sobre 160. Resposta, letra B. Questão 19. Uma rampa com 5 metros de comprimento foi construída para interligar as ruas Aimorés e Sergipe. Qual é a altura em metros dessa rampa? Então, estamos vendo aqui que é um triângulo retângulo. Um dos catetos vale 4 e a hipotenusa vale 5. Então, é o famoso triângulo 3, 4, 5. Esse cateto vai medir 3. Resposta, letra A. Questão 20. José é padeiro e tem uma receita padrão para a produção de pães doces. Nessa receita são utilizados 820 gramas de farinha de trigo para a produção de 20 pães doces iguais. Certo dia, José recebeu uma encomenda de 50 pães doces e utilizou essa mesma receita padrão para produzir toda essa encomenda. Quantos gramas de farinha de trigo, no mínimo, José utilizou para produzir os pães doces nessa encomenda? Então, vamos lá. É uma questão de proporção. 820 gramas produzem 20 pães. Quantos pães para produzir 50? 20 vezes x tem que dar a mesma coisa que 850 vezes 50. Ou melhor, 820 vezes 50. X multiplicando passa dividindo. X então vai ser 820 vezes 50 dividido por 20. Isso aqui vai dar 2050. Resposta, letra D.
Questão 21. Antônio é professor de matemática e expôs aos seus alunos a demonstração geométrica de uma importante relação. Ele compôs 4 triângulos retângulos com catetos medindo R, S e hipotenusa T. A figura abaixo apresenta um desses triângulos e a composição geométrica dessa demonstração. Essa demonstração associou a área de 4 triângulos, 2SR, e de um quadrado menor, S menos R ao quadrado, com a área do quadrado maior, T ao quadrado. Com relação às medidas R, S e T desse triângulo retângulo, esse professor demonstrou que, bom, em relação às medidas R, S e T, como é um triângulo retângulo, nós sabemos que T ao quadrado é igual a R ao quadrado mais S ao quadrado. Logo, a resposta, letra C. Trata-se de um triângulo retângulo. Na construção dele, isso aqui é um quadrado, cada lado mede T, então a área total é T ao quadrado, só que a área total é a área desses triângulos menores mais a área desse quadradinho aqui. Os triângulos menores têm área 2SR. E a área do quadradinho, é o quadrado menor, é S menos R ao quadrado. Desenvolvendo aqui, o primeiro ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. 2SR menos 2SR dá zero, então fica T ao quadrado é igual a S ao quadrado mais R ao quadrado. Resposta, letra C. Questão 22. Os números 27, 49, 71 e 115, nessa ordem, são os 5 primeiros termos de uma sequência numérica. Cada termo dessa sequência pode ser determinado em função da posição P em que ele ocupa nessa sequência. Uma expressão algébrica que relaciona cada termo com a posição que ele ocupa nessa sequência é... Então vamos ver. O primeiro termo é o 27. O segundo termo é o 49. O terceiro é o 71. O quarto é o 93. O quinto é o 115. Bom, nós vemos que do 27 para o 49 houve um aumento de 22. Do 49 para o 71 houve um aumento de 22 também. Do 71 para o 93, mais 22. 93 para o 115, 22 também. Então, nós podemos escrever o 27 como 22 mais 5. O 49 é o 27 mais 22. Então, ele é 22 mais 5, que é o 27, mais 22. O 71 é o 49 mais 22. Então, ele é 22 mais 5 mais 22, que é o 49, mais 22. O 93 é o 71 mais 22, que vai dar 22 mais 5 mais 22 mais 22, que é o 71, mais 22. E o 115 é o 93 mais 22, ou seja, 22 mais 5 mais 22 mais 22 mais 22 mais 22. Então, vemos que o 27 é 1 vezes 22 mais 5. O 49 é 2 vezes o 22 mais 5. O 71 é 3 vezes o 22 mais 5.
O 93 é 4 vezes o 22 mais 5. E o 115 é 5 vezes o 22 mais 5. Então, se a posição P é o 1, 2, 3, 4, 5, é o P que vai multiplicar o 22. P vezes 22 mais 5. Ou 22P mais 5, resposta letra E. Questão 23. Observe a operação no quadro abaixo. Raiz de 98. O valor dessa operação é o número compreendido entre os números inteiros. Bom, é menor do que 100, então tem que ser menor do que 10. 10 ao quadrado vai dar 100. Então o resultado tem que ser menor do que 10. 9 ao quadrado vai dar 81. Então tem que ser maior do que 9. Então tem que estar entre os números 9 e 10. Resposta, letra D. 24. Qual das planificações abaixo representa um cubo? Então a planificação é aquele desenho que, se você recortar e dobrar, você vai encontrar um sólido geométrico. Para o cubo desses aqui, o único que dobrando vai resultar em um cubo é a letra A. Questão 25. Observe a expressão algébrica abaixo. Essa expressão algébrica equivale a... Então vamos lá, primeiro vamos resolver aqui dentro x ao quadrado menos 8x mais 16. Podemos escrever isso como x ao quadrado menos 2 vezes 4 vezes x mais 4 ao quadrado. E aí a gente percebe que isso aqui é x menos 4 ao quadrado. Então podemos mudar essa expressão escrevendo 5x vezes x menos 4 ao quadrado. Embaixo, x ao quadrado menos 4x. Posso colocar um x em evidência. E aí sobra x menos 4 aqui, fazendo a fatoração. Bom, podemos simplificar x com x e x menos 4 com o quadrado aqui. Vai sobrar 5 vezes x menos 4. Resposta, letra C. Questão 26. André começou a produzir mini pizzas para vender. Ele obteve um rendimento de R$200 no primeiro mês. Como aumentou a demanda pelo produto, a cada mês seu rendimento foi o dobro do rendimento obtido no mês anterior. Qual foi o rendimento obtido por André no quarto mês de produção? Então vamos lá. No primeiro mês, ele obteve x. No segundo mês, dobrou, ficou 2x. No terceiro mês, dobrou de novo, 2 vezes o mês anterior, ou seja, 2 vezes 2x. E no quarto mês, dobrou o mês anterior de novo, 2 vezes 2 vezes 2 vezes x. Ou seja, no quarto mês, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, deu 8x. Como x é o primeiro mês e o primeiro mês foi 200, isso aqui é 8 vezes 200, que vai dar R$1.600. Resposta, letra B de bola. Tudo bem? Se tiver alguma dúvida, deixe um comentário. Até a próxima!